Sabe, aquela série curtinha que reúne um grupo de amigos, muitas vezes com humor duvidoso, e te conta uma história rápida, engraçada e que tu te identifica pra cacete? Pois é, não é nada disso hoje no FreeCast, e é disso que a gente vai falar, mas depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos ao Colecionadores de Streams, onde vamos falar sobre séries, sobre filmes, sobre cultura pop e também sobre... Eu escrevi errado aqui, mas a gente vai falar sobre animes também em algum momento, né? Eu tava com o roteiro errado aqui, me perdoe, uma paciência da vida. Acontece nas melhores famílias. Assim como eu, que tenho uma atenção de uma mosca e erro o roteiro, você também pode ver tranquilamente, porque vai ocupar só o tempo de um episódio de Friends, só que muito mais engraçado. Então, quem tá falando com vocês é o Melo, no @OGuilhermeMelo_, e hoje eu trouxe aqui comigo um time de especialistas no assunto. O hater de séries, aqui @Doug. Boa noite e se liguem em mim. Porra, faz. E também o sommelier de sitcoms, @Vinho Sem Café. Gostaria de dizer que Miguel Falabella é o maior expoente de sitcom do Brasil. O Fafá, maravilhoso. Polêmico. Pois bem, vocês já sabem, vocês nos encontram no Instagram lá no @InstaFreecast e no TikTok no @TikTokFreecast. Vai lá que tem corte todo dia. E se não tiver, pode xingar o Doug. Pois bem, a bancada tá formada. Eu não sou eu que faço os cortes não, hein? E eu queria saber reclamo de do estagiário. vocês. Qual a primeira sitcom que vem à mente de vocês? Um maluco no pedaço. Olha, eu já sou mais voltado para minha frase de abertura ali, porque a primeira que me vem à mente normalmente é essa de baixo. Por quê? Ah! Eu confesso que essa de baixo eu nunca assisti um episódio inteiro. Ah, Guilherme. Porra, cara. Porra. Por isso Passava que muito tu acha o tarde. final de How I Met Your Mother bom. Domingo, o cara que domingo muito à noite tarde. não via Sai de Baixo, ou topa tudo por dinheiro, não tem caráter. Não via Exatamente. nenhum dos dois, nem o Fantástico. Às 8 Aí, ó. horas eu tava dormindo. Olha aí. Mas Fantástico Aí, ó. não tem que ver mesmo. Agora, o topa tudo por dinheiro, até porque tu Abaixa o Rede Globo. topa tudo por dinheiro. E aí depois tu viu o Sai de Baixo, pô. Bons Não, tempos. eu sempre dormia cedo, então eu nunca vi nada que passava depois das 9h30, 10 horas ali. 10 horas era o meu limite. Tá. Real. Tá. Segue o Nilson agora. Não, é Nilson, que naquela época, todo domingo, às 7 da manhã, eu estava acordado jogando futebol. Na praça. Ficava Cara, até a o meio-dia audiência jogando. toda já sabe disso. Não, E disso depois eu nunca tu ia falei. trabalhar no McDonald's. Não, E aí ele ia Harari. eu tinha uns 7 anos nessa época, 8 anos. Então eu poderia trabalhar no McDonald's. Ou ia que é o pintar versão do meio. Brasil. Ou ia pintar meio fio no exército. Isso. Com um Nunca fuzil. consegui fazer isso. E as vassouras. Tá, mas a gente tá fugindo Tá do bom. tópico aqui, depois vocês vão falar de mim, né? Vocês falam, o Melo que desvirtua o assunto, viu? São vocês. A culpa é de vocês. Tá bom. Tá. Porque isso aqui é Prossiga. uma sitcom. É. Que Porém, eu citei um maluco no pedaço, mas eu tenho que citar uma sitcom que eu sei que ela é muito underrated pelas gerações atuais, que é Chaves, cara. Não tem como não falar de coisa humorística e não citar Chaves, cara. Chaves eu Nossa, vi, pouco mais vi. Chaves é sitcom? Eu acredito Acho que se sim. enquadra. Porque Aliás, melhor dizendo, o que é sitcom? a definição vem de situation comedy. É uma comédia de situação. Oh my god. Então, é uma comédia onde vai causar identificação das pessoas por se tratar de uma situação cotidiana. Entendeu? Aquela coisa, uma sériezinha da vida. Pega todas as sitcoms que tu conhece. Normalmente vai ter muitas cenas numa sala, onde vai ter alguma coisa do cotidiano rolando. Não é uma história Sim. muito complexa que depende de um ponto ou de outro pra finalizar e tudo mais. Então é nesse sentido, eu acredito que Chaves se enquadre perfeitamente, inclusive. Mas aí o Chapolin não seria. Ou seria? Porque Eu acho ele é que uma sim, história de herói, não uma história de... É mais ficcional, verdade. né? Seria ele só tem uma os comédia daí. duendes, sabe? Seria um programa de É o comédia. bebê jupiteriano. É o quê? O bebê jupiteriano. Cara, aquilo é bizarro. Aquilo lá dava medo. Mas era genial. Senão vocês não lembrariam até hoje. Ah, tá.
Entendeu? É que a nossa Mas infância foi mas pautada pelo trauma, né? Então tem tudo isso. Mas Chaves era genial ou por causa da dublagem que era bom? Eu fico nesse questionamento. Cara, o Chaves, ele é um fenômeno no México também, sabe? Tipo, se ele não fosse um fenômeno no México, ele nem teria chegado pro Brasil em algum momento, provavelmente. Né? Então, eu acredito fielmente que, sim, era bom nos dois idiomas. Tanto era bom que teve se não me engano, foi o Necaxa, que lançou um uniforme comemorativo ao Chaves em homenagem ao Seu Madruga, se eu não estou enganado, recentemente, agora em 2022. Acho que é o Kiko, o Kiko que era torcedor do Necaxa, se não me engano. Talvez, mas eu sei que teve uma homenagem aí no uniforme que ficou joia. Eu compraria na Shopee, evidentemente. Pode até ser, mas assim, dando o exemplo de uma outra sitcom, vocês já assistiram a Eu, a Patroa e as Crianças? Sim. Sim, claro. Confesso que eu Vocês já gostava assistiram mais de no Eu, a Patroa e as original? Crianças. Não. Eu assisti no original e ele não tem o mesmo pique. Eu assisti mais o Eu, a Patroa e as Crianças que o Maluco no Pedaço, e eu gostava mais por isso. Eu assisti um Maluco no Pedaço no original e também as piadas são diferentes. Tipo assim, tem muita. Além de ter muita piada que se perde no processo da tradução, a forma como a gente enxerga alguns personagens também é bem diferente. Bah, tipo total. assim, no Eu, a Patroa e as Crianças, o Júnior, ele é um idiotão na versão dublada. Só que ele é um idiotão engraçado. Aí no original ele é só um idiota. Não, ele não é engraçado. Tipo assim, tu fica esperando vir a piada de imbecil do Júnior e não vem, sabe? Parece que tem uma mudança ali, sabe, do tom da série. Eu não sei se do Maluco do Pedaço também não acontece isso. Cara, acontece muito com gírias, porque normalmente os negros americanos eles têm muitas gírias. E, por exemplo, o tio Phil, o Will chamava aqui, ô tio Phil! E daí no original é Big Phil. Big P, Big Phil. Sim, que daí tem outra forma de interpretação. É outro contexto cultural, né? E aí eu acho que muito das sitcoms, né? Em muitos casos, né? Muitas das sitcoms que a gente tem no Brasil aqui teve nos anos 90 e início dos anos 2000, eu acho que a gente acabou gostando mais em função da versão dublada do que se a gente visse original. Porque, por exemplo, assim, pega uma mais recente, que é o The Big Bang Theory. Vocês já viram dublado? Infelizmente. Não, dublado não. Não é vi. legal. E todos os dubladores ali são bons. Todos os dubladores que tem são bons e não é treino. O próprio How I Met Your Mother também não é legal dublado. Fora o Barney. O Barney é legal. Também. O Barney é legal. Ted. O cara é legal. A dublagem do Barney encaixa bem. A dublagem do Barney é boa. Mas, no geral, assim, perde muito dos personagens. Eu não consigo me adaptar, assim. Quando eu começo a ver uma coisa dublada, eu vou dublado até o fim. Se eu comecei a ver legendado, eu vou legendado até o fim. Tipo, porque senão me causa estranheza depois, assim, eu não gosto. Eu já vi o How I Met Your Mother numa das vezes que eu vi todo dublado também, foi uma bosta. Não foi a mesma experiência do legendado. Eu me acostumei, quando eu peguei pra ver dublado, eu me acostumei, em dado momento, sabe? Porque eu gostava muito do Barney dublado. Os outros eu não curtia tanto. Mas o Barney... O Marshall, um bom exemplo do que eu tava falando ali agora há pouco. O Marshall, no original, ele é um cara e no dublado ele é um velho. Tu não te lembra da voz do Marshall? Não. Não sei se tu já viu, Doug. O Marshall no dublado, não vi. Ele é um cara que fala assim. É muito estranho, porque não bate com aquele gurizão que é o Marshall, entendeu? E aí parece que fica esquisito, sabe? E tipo assim, é uma coisa que se perde às vezes. Pra tu ver, como a gente tem o sitcom americano e o sitcom traduzido, parece dois produtos diferentes às vezes. Eu nunca vou ver The Office dublado. Nunca. Qual? The Office. Eu não tem como chegar perto das piadas ou da entonação lá do Michael. Me façam assistir The Office, que eu nunca assisti e nunca tive vontade. Eu nunca assisti também, cara.
Cara, o Tu tá sozinho. O Nilson. Tá sozinho nesse mar, né? Não pode ouvir isso, cara. Ele não pode ouvir isso indo pra Guaíba, senão ele vai se atirar da ponte, pelo amor de Deus. É uma série que a primeira temporada ela é realmente completamente esquecível, mas ela é curta, ela tem tipo 6 episódios, se eu não me engano. Então passa rápido. Mas a partir da segunda temporada ali, que já tem o seu tamanho normal da coisa, ela vai ter uma construção. Porque ela não tem assim uma grande história. É muito diferente, por exemplo, de How I Met Your Mother, que tem uma história por trás assim que vai guiando todos os episódios, entendeu? Ou de... Bem, eu não sei como é que é Friends porque não tem graça. Mas que eu assisti 10 episódios de Friends e eu não dei uma risada. Então falaram: é a melhor série de todos os tempos. Meus ovos. Não é. Tá. É boa, mas não é pra tanto. Uma série de comédia que não te faz rir é brabo, né? A série ela tem uma missão, que é te fazer rir. Porque ela é uma comédia. E tu passa 10 episódios e não dá uma risada. Aí não dá. Mas então, é que aí que tá. O The Office eu tive essa sensação, sabe? Eu tentei olhar um episódio, só que sei lá, Não, é que assim, ó, se tu olhar aleatoriamente algum episódio e cair na primeira temporada, talvez tu não vai gostar. Tem que ser meio persistente. Mas tu pode começar direto da segunda temporada, porque tipo não faz Friends, então. Tipo não, Friends. Vamos comparar Friends com The Office. Eu fiz isso com Big Bang Theory. Eu comecei a ver, peguei um episódio lá do meio, assim, completamente aleatório e não gostei. Mas daí depois comecei a ver do início, daí sim eu gostei. Mas Friends não tem salvação. Uma certa construção. Mas, tipo, o The Office, o ponto principal é te constranger. É aquele humor mais absurdo que te constrange. Tem umas piadas que são muito boas. É muito engraçada a dinâmica entre alguns personagens. Só que a questão não é assim, não vai ser uma piada que vai ter toda a sua construção e vai ter o punchline ali. Não, é só uma coisa de te deixar desconfortável. Então é um outro tipo de humor. O famoso Se Tu Rir Vai Pro Inferno. Tipo, tem um episódio muito famoso e que foi o motivo pelo qual eu comecei a ver The Office, que foi quando eu ouvi no Pretinho Básico o Potter e o Arthur Gubert falando desse episódio, que é o episódio das criancinhas lá, que o Michael, em determinado momento, há uns 5, 10 anos atrás, ele vai dar uma palestra numa escola, né? E ele promete para aquelas crianças que se elas se formarem, ele vai bancar os estudos delas na faculdade. Só que daí ele volta lá 10 anos depois. E ele achou que ia ter o dinheiro, que ele já ia ser bem sucedido e poderia fazer essa filantropia. Só que as crianças chegam: olha só, eu me formei por sua causa. Todo mundo faz uma festa na escola porque ele tá indo lá e tal. Tipo, todo mundo chega ali: muito obrigado, Michael. Se não fosse a tua promessa, eu nunca teria chegado até aqui. E vai construindo esse clima. E daí o Michael chega assim na sala pras crianças: eu não vou poder pagar a escola de vocês, mas parabéns por vocês terem conseguido se formar, sabe? Uma coisa assim. Então, tipo, sabe? Ele vai construindo o humor, assim, a risada de uma maneira que, tipo, não, ele não vai fazer isso. Não vai. Cara, e ele faz. Mas aí... Mais um bagulho sobre, assim, um maluco no pedaço pegar, assim, tipo, pegar um episódio aleatório, não sei se é muito por causa da nostalgia, mas o cara vai pegar e vai se divertir, sabe? E daí esse tempo tinha na Netflix, eu acho, uns bons anos atrás, eu comecei a ver desde o primeiro. Daí eu não sei se é por ser uma série dos anos 90, tu vê a construção dos personagens é um troço completamente bizarro. Porque ali os 10 primeiros episódios, o cenário é a ambientação é uma, os personagens são completamente diferentes do que eles vão ser daqui a 10 episódios. Cara, é uma reviravolta bizarra. Sim, eu não sei. É caótico, porque é caótico. É caótico. Não apenas muda a atriz que faz a Tia Vivian lá, mas também muda a isso é mais pra frente. da Tia Vivian. Não, é que tipo assim, uma coisa é tu construir a personalidade dela ao longo de algumas temporadas e aí, teve que mudar a atriz. Mudou a atriz. Beleza, só que daí, tipo assim, mantém-se a personalidade. Não, mudou completamente. Isso mais adiante na série, né? Mas no início ali, o tio Phil e o Carlton, eles são personagens chatos.
Mas daí no episódio 10 já, cara, é outra série, mano. Não dá pra explicar. Deixa eu perguntar um negócio. Tipo assim, será que a gente não se sentia mais confortável assistindo o Will na época que passava no SBT ali, porque não tinha muita ordem nos episódios? Eu acho que é. Talvez. É porque, tipo assim, tu não via todos os dias, né? Ou tu via? Eu via todos os dias, mas não tinha ordem, assim, cara. Não, eu digo assim, tu não tinha um dia que tu esqueceu da hora do Will e daí passou a esquecer não, mas podia acontecer de eu não estar em casa, por exemplo. Mas daí não te faltava aquele episódio, é esse que eu não vou faltava. Ele esqueceu num dia e ele pensou no amanhã, I will. Putz, Não, foi boa. Foi boa. Não, é que eu tava lembrando de uma outra série que também passava no SBT, que era O Mundo dos Jovens. Nunca assistiu? Não lembro dessa. Não lembro dessa. Era do Narigudinho Crespinho. Não lembro dessa. Essa série é dessas séries de... é a comédia de uma família, né? E aí tem um gurizinho lá, que é o Corey, que daí a história é toda em volta da vida desse guri, o crescimento dele com a família dele e ele no colégio. E aí ele tem um professor lá que, tipo assim, o cara dá lições muito inspiradoras, só que sem fazer discursinho, sabe? Tipo assim, o cara dá lições inspiradoras do jeito roots, sabe? Aprende apanhando. E aí é muito interessante a série. E ela tem muitas e muitas temporadas, agora eu não me recordo. E muitas delas foram dubladas. Hoje já tem na Disney Plus. Qual é o nome em inglês? Boy Meets World. Tá, eu já vi ela nas listas daquelas de melhores, não sei o que lá em algum momento. Sim, se vocês verem a introdução dela, a vinheta de abertura, provavelmente a música, pelo menos, da abertura vem à cabeça, porque ela passou por muito tempo no SBT. Tá, o Melo do Futuro, coloca aí um trechinho da música, obrigado. E aí o interessante dessa série é que daí ela é uma daquelas séries que eles fizeram aqueles reboot e remake, sabe? Sim, e o que fizeram? Muitas aconteceram isso. Depois de anos, né, ao invés deles pegarem e rebootarem a série com novos atores e novos contextos, o que eles pegaram e fizeram? Pegaram e criaram um personagem que era a filha do Corey. E aí o Corey virava o professor. E daí fizeram Girl Meets World. Também tá no Disney Plus. E é muito bom. Eu parei pra ver aquele troço assim, querendo criticar. E eu continuei assistindo até o final. Essa questão dos reboot e tal, até a gente tem um episódio pra fazer do Colecionadores de Streamings que a gente vai fazer com a Carol, do Pseudociência, em um futuro breve, né, queremos fazer, que é especificamente sobre séries dos anos 90, onde a gente vai falar mais dessa questão de reboots, porque assim, tem muito reboot rolando de série dos anos 90. Essa é uma... Agora tem a versão do Bel-Air, a Bel-Air, que falam que mudou completamente, que não é mais de humor, né? É uma série dramática, né? Que envolve outros problemas, então parece bem interessante. Tá na minha lista pra ver. Tem o The Seventh Show, que fez um sucesso lá e tal. Agora tem o The Ninth Show, né? Então, que é uma merda. Eu não vi, não quero spoilers, porque eu tô terminando não, eu tô na sequência de The Seventh Show. É ruim porque é jovens dinâmicos millennials querendo pagar de anos 90. Que é uma série que é um reboot, e que eu vou falar mais nesse episódio de reboots, porque aqui não é o lugar de fala dessa série, mas assista, que é um reboot australiano, que é Heartbreak... Heartbreak... Tudo para lembrar esse animal. É o nome da série Heartbreak High. Uma série belíssima. Essa informação é para Farmácias Pantel. Eu esqueci o nome da série. Não, mas sabe, a gente passa depois. parabéns. O Belo do Futuro vai falar aqui no meu lugar. Vocês assistiam Todo Mundo Odeia Chris? Heartbreak Hills, se eu não pegar nada. Errou! Vocês assistiam? Todo Mundo Odeia o Chris, eu não assisti. Cara, eu também não assisti, mas eu vejo que é uma série bem popularzinha aí pelas interwebs, mas né? é mais no Brasil do que lá fora, diga-se de passagem. É, mais no Brasil, não tem o mesmo sucesso,
provavelmente por causa da dublagem. E hoje, enquanto eu pesquisava para esse episódio, eu tava pensando no seguinte, porque tem uma série que é Todo Mundo Ama, daí tem o nome do personagem ali, Raymond. Raymond. Todo mundo ama Raymond. Então, eu acredito que Não, essa série conheço. do Todo Mundo Odeia o Chris deve ter sido feita em forma de piada em relação a essa série no início, assim. A ideia do nome deve ter vindo de uma piada com isso. Suspeito. Tô errado? Não sei. Tô certo? Também não sei. O protagonista dessa série aí é aquele cara que é o gordinho do Hit, o Conselheiro Amoroso. Ah... Lembra do cara que o Will ajuda no filme? Não tô ligado na real, porque eu acho que eu vi esse filme uma vez há muito tempo atrás. Mas nunca cheguei a ver de novo. Mas é aquele cara lá. E aí, tipo, eu não sei sobre o que é a série, na verdade, mas ela é formato de sitcom também. Ela... Interessante. Até A gente falou de Will, Todo Mundo Odeia a Chris, não rolou um tapinha, né? Não rolou o quê? Um tapinha. Nossa, que piadinha. Fala. Eu demorei pra entender depois que eu... Tá, eu pesquisei o nome da série, é Heartbreak High. Tipo, de escola do coração partido, digamos assim. Tem na Netflix, é uma série australiana. É que é um reboot, né? É um reboot. Uhum. Mas a versão atual é boa. Eu gostei bastante. Ela é muito dentro do padrão Netflix, que muitos consideram aquela questão lacradora, porque tem todos os tipos de comunidades representadas ali de alguma forma. Mas a dinâmica dela é boa. Mas os adolescentes são bombados. Não, é que tá. São adolescentes com cara de adolescentes. Eu gostei bastante, recomendo. Agora que tu falou adolescentes com cara de adolescentes, aí eu vou perguntar pra vocês assim, assim, séries como o Glee, por exemplo, seria uma sitcom? Não. Daí é musical. Não. Musical. Porque, no caso, são situações que acontecem dentro de uma escola ali, entre Quer os dizer, alunos. talvez. É que pra ser. Pensando no conceito aquele de sitcom, É que por isso pra que eu tô ser perguntando. sitcom de fato, precisa ser uma comédia de situação. Glee não é uma coisa mais dramática? Não é mais uma espécie de drama ali? Um drama musical? Ele é meio comédia romântica, assim, né? Então acho que pode se encaixar. É que eu não entendo bem onde é que termina, sabe? O conceito de sitcom, porque sempre que eu penso em sitcom, eu penso nessas comédias que acontecem dentro de uma casa, sabe? Eu penso Eu nisso. Patroa as Crianças, o próprio Sai de Baixo. O Glee não se encaixa, não. É que aí eu ia perguntar em função do Todo Mundo Odeia a Chris. Porque Todo Mundo Odeia a Chris, ele não acontece dentro desse cenário fixo, assim, da casa e outros cenários pontuais. O Glee, sabe? ele é considerado só como comédia, o gênero é só comédia. Aham. Não, e aí o Todo Mundo Odeia a Chris, será que ele é uma sitcom mesmo? Vamos descobrir. Mas vocês entenderam o que eu tô perguntando? Mas Sim. não é... seria na vizinhança toda de convivência dele. Por isso seria uma sitcom, não? Eu acho que faz sentido, porque tem aquele envolvimento do cenário padrãozinho, assim, sabe? É um cenário fixo ali. É que eu não assisti, daí eu não Mas sei. Né? Mas sempre que eu vejo Todo Mundo cenas Odeia o Chris assim. é sitcom. É sitcom. Segundo Segundo a internet, é sitcom. É que eu acho que assim, ó, qual é o tempo do Glee? É 40 minutos o episódio? 30. Os 20 minutos, né? Com Bem, propaganda. então ele teria a questão do tempo a seu favor pra fazer isso, mas eu acho que não é considerado sitcom, não. E Glee eu não cheguei a assistir, na época não tinha a menor ideia nem da existência, na verdade. Bem como na época que se popularizou o Glee, né, também tinha skins que eu não assisti na época, né. Eu fui assistir há uns anos atrás e me surpreendi, porque eu achei que ia ser uma bosta, mas eu gostei. Mas não é o tema do episódio, então não vou devagar aqui sobre ela. Mas olha aí, uma coisa que... Fala aí, Doug, fala aí. A sitcom tem que ser bobajada necessariamente? Tem que ser comédia. Não, uma Comédia de bobajada. Tipo, em que sentido? Tosqueira? Bobajada? Não precisa necessariamente tosqueira. Tipo,
Vocês consideram How I Met Your Mother tosco? Friends tosco? Friends Mas é mais pé no chão. Sim, mas tipo Sim, assim, mas ainda assim são o humor do Barney é sitcom. tosqueiro. Tem. Tem a sua comédia pastelão no meio. Mas não precisa ser necessariamente. Pode ser uma coisa... Tipo, tem uma... Deixa eu tentar lembrar se tem alguma. Não tem. De cabeça não vou ter. Friends não encaixaria nessa coisa da tosqueira. Não, Aliás, Friends não encaixa nem como comédia, né? Eu fui pesquisar. Friends é os Beatles das comédias. Olha aí, ó. Ele fala mesmo, hein? Ele fala mesmo, hein? Eu tô com vontade de fazer um coach dessa frase pra colocar na semana ao invés do outro. Mas aqui, ó. Diversas pesquisas que eu fiz de sites aqui sobre as melhores sitcoms e tal. Tipo, os que pegam por nota, tem umas comédias que eu nunca ouvi falar na minha vida. E olha que eu assisto bastante desse gênero. E são coisas mais puxadas pro cult quando fala de notas, né, do IMDb e tal. E aí tem as opiniões mais populares. E é muito curioso que muita gente, principalmente no Brasil, ama Friends num nível assim, ó. Nossa, que é a melhor sitcom, não sei o que. Não é. Mas muita gente coloca ela como uma das melhores. Então a gente é obrigado a considerar. Porém, em várias dessas, eu não vi Seinfeld, por exemplo. Que é o pai das sitcoms. Tá sempre primeiro, né? Que é o pai das sitcoms ali, o Seinfeld. Eu não assisti Seinfeld, tá? É uma coisa que tá na minha lista pra eu começar esse ano, que eu falei, esse ano eu vou ver Seinfeld. Porque é 9 temporadas, então é meio maçante por causa disso. E é uma série que ela começa nos anos... ela é de 89. Então tem que ter persistência, né? Eu ia falar isso. A Seinfeld, pra tu começar a assistir, tu já tem que ir em mente que ela tem um outro ritmo, uma outra pegada. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Não sei se vocês conhecem Will and Grace. Já ouvi falar, mas eu não assisti. Já ouvi falar. É uma série muito boa. Ela é uma série sobre dois amigos, uma mulher e um homem gay, que é um advogado, né? E aí eles vivem a vida deles. Só que e aí eles têm alguns amigos que são engraçadíssimos e eles vivem situações que são engraçadas e que são curiosas. O problema é que, tipo assim, a série é de um homem gay do meio pro final ali dos anos 90. Como que era visto o homem gay do meio pro final dos anos 90? Como a bicha louca, como aquela coisa estereotipada. E ele não é isso, o personagem. E aí, às vezes eles tentam encaixar esse tipo de humor na série, e aí dá uma impressão esquisita, como a cultura que a gente tem hoje, de ver as séries desse gênero, entendeu? E aí, ao longo das temporadas, tu vai te acostumando. Mas tu percebe que é diferente, entendeu? Não por ser questão de lacração ou não, entendeu? É diferente a forma como é vista aquelas pessoas naquela época e hoje, entendeu? Não, tipo assim, o próprio Seinfeld, o humor dele, ele não tem embalo, entendeu? Ele é um humor que, tipo assim, é muito pontual. Tu vai ver quando tu começar a assistir a série. Pontualmente vai ter uma piada, vai ter uma situação que tu vai achar engraçado. Agora, ele não vai ter aquela coisa, aquele ritmo de comédia, sabe? Não é aquela coisa que tu tá esperando. Como é que tu diz? O punchline, né? O punchline. Sabe? Não tem isso. Não tem isso. Às vezes vai aparecer uma piada e às vezes não. Mas falando em ritmo... Uma que eu vi que é pontual, de ritmo... A gente precisa dar os pontos finais aqui no episódio. Mas, peraí, eu quero citar uma muito premiada, que é Modern Family, que o Vinícius citou do ritmo. Eu me prestei a assistir a primeira temporada. Eu não achei nada de comédia naquela série. É um ritmo extremamente lento. Não me pegou. Eu não consegui entender por que ela é tão premiada assim. Eu não entendi a essência do humor da série. Não entendi. É que eu não eles gostei. eu vou te dar bem o que eu entendi, tá? Eles tratam como absurdo situações que são normais. Aí que tá, é o que eu tô falando a respeito do Will and Grace. Tipo assim,
é um absurdo nos anos 90 o gays não ser aquela a bichona espalhafatosa, entendeu? É um absurdo ele não ser isso, é um absurdo ele ser um cara normal que se relaciona com homens, entende? E aí o Modern Family é aquela coisa de, tipo assim, tem vários subgêneros ali, né? Tem o casal gay, tem a latina, tem vários personagens assim, e tipo assim, todos eles são um absurdo na sua época, sabe? Só que tipo assim, não é mais absurdo essas pessoas estereotipadas, né? Tá, Entendeu? quais as conclusões finais de vocês? Porque esse assunto ele dá muito pano pra manga e a gente vai ter que voltar nele eventualmente. Então, Muito quais as plano conclusões pra finais manga. de vocês? As sitcoms de hoje em dia não me pegam tanto como as dos anos 90, talvez pela nostalgia. É o que eu posso afirmar. Eu acho que as pessoas dão muito valor pra Friends e esquecem de olhar Sair de Baixo, que é praticamente a mesma coisa, só que bom. E tá no Globoplay, só lá assistir. Globoplay, E querem, patrocina nós. hoje em dia querem vir cancelar o Caco Antibes, cara. Quem cancelar o Cacau Chips? Aí é o que eu tô falando, é a mesma coisa do Ian Grace. Tem que olhar pelo produto que era na época, não hoje, entendeu? Bem, a gente tem muito papo ainda pra fazer sobre isso, porque é um tema maravilhoso de falar. E já que a gente se passou no tempo, fiquem espertos que terá mais, mas não hoje. Forte Não abraço.